Olá, bom dia para você, 7h32, está no ar mais um Acontece Regional, 11 de outubro, véspera de feriado, e o Acontece Regional, é lógico, traz muitas informações das estradas para você que vai viajar, também do tempo e também a programação para o Dia das Crianças, se você vai ficar em algumas cidades aqui da região. E você, é claro, pode interagir conosco através da nossa página na internet. O endereço é fácil, tvbandvale.com.br. A gente já começa com informações de Tony Blade, que está lá em São José dos Campos. Tony, bom dia. Quais as primeiras notícias do dia? Bom dia Lilian. Tá vendo, Tchaca, que é o candidato eleito aqui em São José dos Campos, né? Novo candidato, cara nova na Câmara Municipal, mas veio vestido aqui de vermelho e preto. Tá vendo o exemplo? A nossa apresentadora está de verde. Essa é a cor do nosso time. Hein, Calmon? Vamos trazer as informações aqui do Vale Histórico. 8 homens armados invadiram uma fazenda, a Fazenda São Paulo, na região de Guaratinguetá, 2 horas da manhã. Eles amarraram 5 vítimas que seriam os responsáveis pela fazenda. Eles ficaram amarrados, foram torturados, foram agredidos, porque os marginais queriam saber aonde estava o cofre. Portanto, após as agressões, eles não conseguiram encontrar o cofre, fugiram levando uma Nissan de placas BRK 8885 e levaram todos os eletrônicos da residência. Fugiram sem deixar nenhuma pista e, pelo menos até agora, ninguém foi preso. Nova Guará. Um homem armado com uma espingarda calibre 12. Aqui tá parecendo faroeste, né? Tá parecendo aquela época que o sujeito andava com a arma pendurada no pescoço. A polícia pode fazer isso, né? Quem pode andar armado nesse país? Polícia e bandido, só os dois. Então esse negócio da lei do desarmamento desarmou o cidadão de bem, porque o bandido continua armado do mesmo jeito. Esse indivíduo entrou com uma calibre 12 dentro de uma padaria Nova Vida, no bairro Nova Guará, e levou todo o dinheiro do estabelecimento, aliança, anéis, relógio dos clientes, fez uma limpa em quem estava dentro dessa padaria. Aí vem a pergunta, a polícia conseguiu prender esse indivíduo? Ainda não. Ele fugiu também sem deixar nenhuma pista. O que fazer, hein? A polícia está na rua. E agora, com a saída desses detentos, né, por conta do indulto aí do Dia das Crianças, voltam para as ruas. Aí aumenta a criminalidade. E a polícia já desencadeou a Operação Cavalo de Aço. Tenha um bom dia, Lilian. Você também, Tony. Bom dia. O Tony que volta mais tarde, mais uma edição do Vale Urgente, a partir da 1h15 da tarde. E hoje, como o Tony disse, está prevista, sim, a saída temporária de presos por conta do Dia das Crianças. Somente do presídio de Edgar Magalhães, Noronha, devem sair 1.655 detentos. Na penitenciária feminina, 75 detentas serão beneficiadas. Eles deverão retornar no dia 15 de outubro. Já os detentos da penitenciária Tarcísio Leôncio Pinheiro, a P1 de Tremembé, vão deixar o presídio amanhã, dia 12, a partir das 8 da manhã. No total, serão 90 presos que deverão retornar até às 6 horas da tarde da próxima terça-feira, dia 16 de outubro. Aqueles presos que não retornarem, a gente lembra, são considerados foragidos. Em São José dos Campos, um laboratório para refino de drogas foi descoberto ontem pela polícia. Um homem e uma mulher foram presos. No local foram encontrados mais de 100 quilos de entorpecente. Na casa também foram apreendidas armas e também dinheiro. Os bandidos fizeram até um fundo falso para esconder a droga. O bairro em São José dos Campos é residencial, mas nesta casa não havia moradores. Aqui funcionava um laboratório para o refino de drogas. Mais de 100 quilos de maconha e cocaína foram encontrados no local. O entorpecente estava embalado, pronto para a comercialização. Segundo a Polícia Militar, é a maior apreensão realizada este ano no Vale do Paraíba. Nós recebemos a denúncia anônima, né? Já viemos para o local, já constatamos aí a situação. Com certeza, pelo número de entorpecentes, é a maior apreensão do ano aqui na região do Vale do Paraíba. Tem mais pessoas envolvidas, né? Além do que foi encontrado também êxtase, que é um entorpecente caro, né? Um armamento e material químico, material para embalagem do entorpecente. Então, com certeza, tem mais gente envolvida nesse processo. Dentro da residência, a PM encontrou ainda uma prensa, balanças de precisão, acetona, álcool e 300 comprimidos de êxtase.
uma pistola calibre 380 com numeração raspada, munição e R$ 1.658 arrecadados pelo tráfico também foram apreendidos. Os criminosos eram bastante precavidos. Já prevendo uma possível ação policial nesta casa, eles resolveram abrir neste quarto um fundo falso no chão. Aqui dentro, esconderam parte da droga, mas não adiantou. A polícia militar encontrou neste buraco 20 quilos de maconha e também vários produtos químicos que seriam utilizados para refinar a cocaína. Parte dos 138 tabletes estavam nestes 2 carros usados para o transporte da droga. Um homem de 39 anos e uma mulher de 50 foram presos em flagrante. Segundo a polícia, ela já tinha passagens por tráfico. A presença maciça da Força Tática assustou os vizinhos, que ficaram surpresos com a descoberta, mas não quiseram dar entrevista. O delegado da DISE, que compareceu pessoalmente à residência, vai conduzir as investigações. Um casal não movimentaria essa quantidade de droga. A casa já foi alugada para ser um laboratório, ninguém morava nessa casa. Então, existem outras pessoas por trás disso. É difícil chegar nessas pessoas, mas as investigações prosseguirão nesse aspecto. Identificar os proprietários dos veículos e identificar a movimentação financeira deles. Foram apreendidos alguns extratos bancários, a linha de investigação é essa. E a Polícia Civil fez ontem a reconstituição do assassinato de Cabo Bruno. Durante essa reconstituição, que teve 2 horas de duração, a viúva da vítima e o genro, testemunhas oculares do crime, estiveram presentes. Segundo a polícia, a presença de jornalistas foi evitada a pedido da família. Ainda de acordo com o delegado responsável pelas investigações, o Vicente Lagiotto, o laudo deverá ficar pronto em 30 dias. Com a reconstituição, a polícia apurou que os disparos foram efetuados por 2 pessoas e que os bandidos fugiram a pé. Outro dado importante que vai ajudar sim nas investigações é que as armas utilizadas na morte do Cabo Bruno, uma pistola 380 e uma calibre 45, são de uso restrito da polícia e os disparos foram feitos a longa distância. 7h39, véspera de feriado e também é lógico de muita movimentação, com certeza nas estradas da região. A concessionária que administra a rodovia mais movimentada do país espera 411 mil veículos a mais a partir de hoje na rodovia, sendo 257 mil deixando São Paulo e 154 mil o Rio. O fluxo deve ficar maior entre 4 e 8 da noite de hoje. A previsão de veículos, olha só, é de 8.400 por hora. O horário de retorno aí que deve ser evitado é domingo, a partir das 4 horas da tarde, isso até às 10 da noite. Pelo corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna, são esperados 200 mil veículos. Agora aí, movimentação desse momento ao vivo da rodovia Presidente Dutra, trânsito um pouquinho lento aí no trecho de São José dos Campos, excesso de veículos. Lembro também ao motorista que um caminhão tombou hoje entre Jacareí e Guararema, no quilômetro 174, sentido Rio de Janeiro. Neste momento, há 6 quilômetros de lentidão nesta pista. A via já foi liberada, mas é lógico, há o reflexo de veículos. Um homem ficou ferido aí, com ferimentos moderados neste acidente e foi levado para a Santa Casa de Jacareí. O acidente, como eu disse, aconteceu sentido Rio de Janeiro, sentido São Paulo, tem lentidão, mas olha só, curiosidade dos motoristas. Bom, o motorista enfrenta boa visibilidade hoje, não há problemas em relação à visibilidade, o tempo deve mudar sim hoje, mais no fim da tarde. Trecho aqui, principalmente aí em Aparecida, movimentação tranquila por enquanto os ônibus não chegam, para o feriado de Nossa Senhora, dia 12 de outubro. Lembro também, se você vai para São Paulo, tem rodízio paulistano hoje. Não circulam veículos com placas finais 7 e 8. Nas estradas estaduais, por conta do feriadão, a movimentação deve ser maior já a partir de hoje na rodovia dos Tamoios, onde são esperados 129 mil veículos. Confira agora onde estão os radares móveis em São José dos Campos e Jacareí. Em São José dos Campos, há equipamento na Avenida Constância da Cunha Paiva, na Rua Espírito Santo e na Rua Estados Unidos, todos na Zona Leste. E no centro, na Avenida Florestan Fernandes. Em Jacareí, a fiscalização ocorre nas avenidas Elmira Martins Moreira, no Altos de Santana, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no Rio Abaixo, e na Ademar Pereira de Barros, no Parque dos Sinos, na 9 de Julho, no centro, e também na Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto. Eleições e o resultado nas urnas no último domingo não é sinônimo de decisão. Pelo menos em 2 cidades da região, os candidatos eleitos estão impugnados e a população não sabe ainda quem vai tomar posse no dia 1º de janeiro.
Em Potim, a candidatura de João Cascão, do PSB, foi impugnada devido à prestação de contas na área da saúde, quando ele era prefeito em 2004. O candidato aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Nós ganhamos em Aparecida, o adversário recorreu em São Paulo para tentar impugnar a nossa candidatura. E o TSE em São Paulo deu favorável a nós, a juntada de uns documentos que eles disseram que estava faltando. E hoje foi ajuntado esses documentos. E daqui está indo para Brasília, mas por quê? Porque na área da saúde nós tínhamos que gastar 15%, foi gasto 13,9% na área da saúde. E com esse valor, que é de 1% que faltou, aí o tribunal, foi na minha conta de 2004, teve um apartado, e esse apartado, por causa desse valor, mas não tem dolo, por quê? Não teve nada de errado, só deixamos de gastar porque o tribunal considerou que aquilo que estivesse empenhado, entendeu, não poderia contar, e na época o contador nosso contou o que estava empenhado. O caso de Zé Louquinho, candidato à Prefeitura de Aparecida, é semelhante. Ele também teve a candidatura impugnada. O motivo é improbidade administrativa e rejeição de contas do mandato anterior dele. Cria uma indecisão, a população, mas a minha candidatura estava apta, né? Então nós fomos até o final como candidato, obtivemos essa votação expressiva aqui na cidade e estamos aguardando o julgamento. Se o TSE julgar o processo a favor dos dois candidatos e for comprovado que eles tiveram a maioria dos votos, poderão tomar posse. Mas se eles forem condenados, se mantém o resultado da eleição. Márcio Siqueira assume novo mandato em Aparecida e Benito em Potim. Os processos de impugnação de todo o país devem ser julgados pelo TSE até dezembro. O ideal é que esse julgamento de todas as fichas sujas acontecesse antes do processo eleitoral. Aí as pessoas, na verdade, teriam uma claridade quanto às escolhas que poderiam fazer ou não. Porém, isso, infelizmente, demanda tempo e esse tempo é um tempo jurídico. Então, nem sempre aquilo que nós esperamos como ideal acontece na vida real. Mas o cientista político lembra que a implantação da lei da ficha limpa foi importante nestas eleições. As pessoas que tenham, na verdade, alguma dívida em relação a essa projeção social ficaram excluídas ou tiveram seus nomes publicados, o que facilitou a escolha por parte dos eleitores. 7h45, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, mais notícias da região, inclusive a programação completa em algumas cidades para o Dia das Crianças. 7h45, não perca a hora, hein?